Ai, ai, hein? Fala, loucos do bando, fala fiel. Como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada, ou não? Eu tô puto. Na verdade, eu não tô puto, tô frustrado. Acho que essa é a palavra. Eu tô frustrado com o jogo de hoje aí de Juventude 2, Corinthians 0, né? No Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. Cara, que jogo triste, né, mano? Sei lá, velho. Eu tenho umas coisas pra falar aqui, não só do jogo. Enfim, tivemos algumas mudanças na equipe titular, né? O padrão de jogo do Corinthians, e o resultado em si, né? E como foi, né? Eu acho que o pessoal vai eleger o Cássio como culpado da partida. Não consigo defendê-lo nesse jogo, né? Vocês sabem que eu sou um grande defensor do Cássio aqui, mas de fato ele falhou nessa partida, foi preponderante aí para a derrota do Corinthians. Eu acho que o outro grande culpado acabou sendo também o Yuri Alberto, né? Vamos destrinchar o jogo aí. Mas, enfim, acho que dá pra gente comentar sobre alguns assuntos interessantes aqui da partida, né? E por que eu estou frustrado. Vamos lá. O Antônio Oliveira escalou o time da seguinte forma, rapaziada. Começou com o Cássio no gol, no lateral direito Fagner, os dois zagueiros titulares, né? Félix Torres e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, o Hugo. Jogou com apenas um volante, né? O Raniel, e dois meias, né? Coronado aí jogando como titular, ao lado do Garro, né? E no ataque, Wesley pela esquerda, Romero e Yuri Alberto se intercalando, quem jogava de ponta direita, quem jogava de centroavante, né, rapaziada? O Corinthians jogou dessa forma. Primeira coisa que eu queria falar é... Tava falando com os moleques loucos do bando aqui, né, o Léo, o Wesley, e eu acho que deve ser um consenso pra toda a fiel torcida, né? Eu tava muito querendo ver o Garro e o Coronado jogando juntos, né? Acho que poderia dar uma força pro Garro, que em diversos jogos do Corinthians, né? Embora o Garro seja muito participativo, fica muito manjado no jogo, né? Nosso único polo criativo da equipe, né? Então seria interessante você adicionar o Coronado nesse mix aí e ter dois meias, né? O ponto é, como é que você faria essa escalação? Acho que pra cabeça de muitos, né? Os times deveriam jogar com um volante e dois meias, né? E três atacantes, né? Dois pontas e um centroavante, né? Eu, que sou um cara um pouco mais metódico e também conhecendo o Corinthians aí nas últimas 5, 6 temporadas, né? Desde o título brasileiro ali de 17, né? O Corinthians ele tem um problema chave. Tem vários problemas no Corinthians, né, nesses últimos anos, mas tem um que eu acho que é o fator circunstancial aí pro Corinthians não estar indo bem nos anos, né? Que é o meio-campo. O Corinthians quando joga com dois volantes fica pouco criativo, o Corinthians quando joga com dois meias fica muito exposto, né? Então essa era a minha questão. Eu adicionaria o Coronado, mas eu não tiraria o Fausto Vera ou o Maicon, ou seja lá qual volante que fosse jogar ao lado do Raniel, tá? Na minha cabeça, sim, o Raniel tem força suficiente, qualidade suficiente para defender bem o Corinthians, mas vendo jogos, às vezes não é suficiente você ter apenas um marcador, né? Então essa era a minha principal dúvida na hora de colocar esse meia, esse segundo meia, adicionar esse segundo meia no time do Corinthians, né? Então na minha cabeça seria interessante tirar um dos pontas, né? E adicionar um meia um pouco lateralizado para ele fazer uma parceria com o Garro. Isso era o que eu faria, tá? Porém o Antônio Oliveira já queimou aí um step, já colocou dois meias e um volante e foi pra cima do Juventude. E eu gostei, tá? Eu gostei do começo do jogo do Corinthians lá no Alfredo Jaconi. O Corinthians começou muito bem o primeiro tempo, cara. Os 15 primeiros minutos do Corinthians teve muito volume, teve chances criadas, né? Não foi só de bola parada com a cabeçada do Romero, né, no primeiro pau do escanteio, mas teve jogadas trabalhadas tanto pela direita com o Fagner, com o Galo, tanto pela esquerda com o Coronado, com o Wesley, né? O Yuri perdeu um gol feito ali, né? Não lembro agora quem cruzou para trás, não sei se foi o Garro, se foi o Fagner, e o Yuri chutou para fora, né? Enfim, o Corinthians estava chegando, parecia que o gol tava próximo, né? Só que assim, rapaziada, quando você joga com dois meias ofensivos, né? Em tese, eles não tem tanto caguete, né? Para fazer a parte da marcação. Então você tem que ver quando o Corinthians está sem a bola, né? O Corinthians durou 15 minutos praticamente com a bola no pé e assim o time vai bem. Porém, quando o Corinthians cedeu um pouquinho, né? Não conseguiu manter o mesmo ritmo e o Juventude teve algumas escapadas. O Juventude no final do primeiro tempo também chegou com perigo, né?
chutes de fora da área, né? Até porque você tinha só o Ranieri, né, para poder fazer essa cobertura ali, para poder fechar o bate, fechar o passe, né? E o Juventude, quando fazia a jogada pelo meio, né, quando fazia o funil, né, conseguia achar esses espaços até com uma certa tranquilidade, né? Tipo, vira e mexe estava já em cima do zagueiro, né? Por essa questão numérica, né, rapaziada? Se jogar com mais caras ofensivos, lá atrás você vai ter menos jogadores, né? Mesmo o Garro e o Coronado se esforçando bastante, né? Eu acho que é um efeito colateral de como a equipe vai jogar. Se o Corinthians, por exemplo, consegue fazer um gol, mas não fez o gol, né? Se o Corinthians consegue abrir o placar, talvez as coisas fossem diferentes. O Corinthians poderia até conseguido uma vitória elástica, não sei. A gente nunca vai saber, né? Se o Yuri tivesse um pouco mais de eficácia, o próprio Romero ali na primeira etapa, né, rapaziada? Mas enfim, acho que é o viés ali dessa formação, que eu achei bastante legal, porém ela tem esse efeito colateral, né? Enfim, o Corinthians não conseguiu fazer o gol, né, na partida, e no primeiro tempo passou em branco também, e parecia promissor a segunda etapa, né, rapaziada? Bom primeiro tempo do Coronado, bom primeiro tempo do Garro, os atacantes aparecendo, né, e parecia que ia dar tudo certo. Bom, pro segundo tempo, o Antônio Oliveira, né, é que ele não tava no banco, o Antônio, né, tava o Lazzaroni, o Antônio foi expulso contra o Galo, né, mas enfim, uma decisão da equipe técnica do Antônio Oliveira, né, então ele tem participação também, né. Voltou com o Maicon no lugar do Wesley, né, e aí ficou uma formação interessante, ficou com o Coronado aberto na esquerda, Garro centralizado, né, do outro lado o Romero ou o Yuri, né, e centralizado de centroavante o Yuri ou o Romero, que eles ficam revezando, né, Ranieri, o Maicon, né, de dois volantes ali, e o quarteto defensivo, né. O Corinthians começou bem, teve uma grande roubada de bola do Corinthians no meio campo, uma metida de bola espetacular do Garro, aonde o Yuri Alberto perdeu um gol cara a cara, né, assim, não dá pra dizer que a proposta de jogo do Corinthians foi ruim, não dá pra dizer, dá pra dizer que a gente não teve eficácia, que a gente não foi competente, mas o plano de jogo do Antônio Oliveira, do Lazzaroni, enfim, da comissão técnica do Corinthians foi de fato muito boa para esse jogo, né? E eu acho que o Corinthians merecia ter conseguido abrir o placar contra a equipe do Juventude, né, pessoal? Mas, né, é aquela dinâmica do futebol, quem não faz toma, né? Logo na sequência, no mesmo erro, né, no mesmo problema que o Corinthians teve no primeiro tempo de ceder um pouco de espaço ali antes da grande área, né? O Jean Carlos do Juventude teve muita felicidade, chutou forte, rasteiro, e o Cássio não conseguiu pegar a bola, né? Não chega a ser um frango do Cássio, mas chega a ser uma falha porque é um goleiro do nível do Cássio, e geralmente ele pega essas bolas rasteiras, né? Parece que ele pulou um pouquinho atrasado, o chute foi de longe, rasteiro, não dá pra ficar tomando gol assim, né, pessoal? Então, 1-0 pro Juventude, o Corinthians sentiu o baque, logo na sequência, né, a equipe técnica do Corinthians faz mais duas substituições, saca o Romero e saca o Yuri Alberto, coloca o Pedro Raul e o Gustavo Silva. O Corinthians toma o segundo gol numa saída de bola errada do Cássio pro Félix Torres, desarmado, enfim, o Cássio meio que entregou a paçoca e o Juventude fez 2-0, né, pra cima do Corinthians, sepultando o Corinthians, né, o Corinthians dali pra frente não teve mais forças, né, pra conseguir ao menos empatar. O Fausto Vera ainda entrou no lugar do Ranieri, né, depois o Maicon saiu machucado, né, tomara que não seja nada grave, mas é coisa de joelho, né, e o Paulinho acabou entrando no lugar do Maicon ali. O Corinthians ficou uns 5 minutinhos ali ainda nas cordas, né, teve uma bola que passou pertinho do gol do Cássio no escanteio, né, no bate-rebate, ele quase saiu o terceiro do Juventude. E, enfim, mas aí também acabou essa pressão do Juventude e o Corinthians ficou um pouco mais com a bola, mas muitos cruzamentos, nada dando certo, né? Finalizações para fora, finalizações bloqueadas ali pelo Juventude, né? Teve uma boa chance ainda o Pedro Raul de cabeça, mas o goleiro do Juventude fez uma boa defesa, né? E acabou assim, dessa forma melancólica, né? Esse jogo do Corinthians aí no Rio Grande do Sul, que, pra quem viu o jogo, pessoal, o Corinthians merecia mais sorte, tá? O Corinthians depois pagou por erros individuais e faltou a eficácia do Corinthians, né? Eu espero que o Antônio Oliveira mantenha essa formação, é boa essa formação, cara, eu gostei desses 11 iniciais aí. Eu acho que talvez ali possa ter uma questão de jogar com 3 atacantes ou com 4 meio-campistas, né?
Eu acho que tem que ver direitinho isso aí, para também ceder o menos espaço possível pro adversário no momento sem a bola, né? O bom é que essa equipe do Corinthians é um pouco mais jovem do que a equipe do ano passado. Então, o ano passado, por exemplo, quando eu jogava Renato Augusto e Juliano, eu não gostava, porque em algum ponto do jogo eles iam ficar extremamente cansados e iam ceder muito espaço, tá ligado? Hoje, com Garro e Coronado, os dois jogaram os 90 minutos, né? E, enfim, numa boa intensidade, né? Foi mais questão de característica ali que se dá um pouco de abertura pro adversário, né? Enfim, chateado, rapaziada, essa acho que é a palavra. Eu tô frustrado e chateado aí com esse jogo do Corinthians, né? Vamos analisar cada um. O Antônio Oliveira não vai ser analisado, né? O Bruno Lazzaroni, mas serve pros dois, né? Bom, o plano de jogo foi bom, rapaziada. Não tem o que falar, o plano de jogo foi bom. Erros individuais custaram a derrota do Corinthians, tanto do Cássio lá atrás quanto do Yuri lá na frente, né, pessoal? As substituições não surtiram efeito, mas também teve a questão moral, né? Na hora que teve a substituição ali de jogadores, né? Quando saiu os atacantes, mudou os atacantes ali por outros novos, na hora ela tomou o segundo gol, aí já fudeu com tudo, né, família? O Cássio foi mal no jogo, né, pessoal? Tava bem até tomar o gol, fez uma boa defesa no primeiro tempo, tinha feito uma boa defesa no segundo, até não conseguir pegar aquele chute, né, e depois ter falhado no segundo gol de maneira grotesca, né, pessoal? Saindo jogando errado, né, entregando a paçoca. O Fagner, eu achei que o Fagner fez um bom primeiro tempo, tá, pessoal? Era um dos melhores em campo na minha concepção, várias viradas de bola, né? O Corinthians estava bastante agressivo nos lançamentos, parecia que esse era o plano de jogo, né? Tentar dar um esticão rápido para os atacantes que eram leves do Corinthians, né? O Fagner conseguiu diversas viradas de bola no primeiro tempo, conectando bons ataques pro timão, né, pessoal? Segundo tempo já mais discreto, assim como toda a equipe do Corinthians que sentiu o jogo, né? O Félix Torres, foi mal também ali, né? O Félix Torres não vem vivendo um bom momento, não vem fazendo boas partidas. Tudo bem que o Cássio errou o passe, mas sempre corre um perigo ali, né? O Félix Torres, o Gustavo Henrique, o Cássio ali tocando a bola na grande área, né? Dá sempre um fio na barriga, pelo menos pra mim, né? O Gustavo Henrique hoje não falhou tanto, né? E terminou o jogo, né? Quem foi sacado foi o Ranielli, pra entrada do Fausto, né? Enfim, não tem muito o que falar do Gustavo Henrique. O Hugo, mesma coisa de sempre, né? Ele completa o time. O Ranielli, enquanto esteve em campo, é útil o Ranielli, né, rapaziada? Mas depois que você toma 2 gols, ele meio que perde a funcionalidade dele, né? Enfim, eu não vejo muita diferença quando fica o Ranielli na zaga ou o Gustavo Henrique. Porque é a função de zagueiro que está sendo cumprida ali, né, rapaziada? O Coronado, gostei da partida do Coronado, apareceu bastante, né? Ele desafoga bastante o Garro, né? Tem um ótimo controle de bola, ele é rápido o Coronado, né? Eu não sei se é a questão física ainda, às vezes ele dá uma sumidinha no jogo, né? No primeiro tempo ali fez os 15 minutos bons, depois deu uma desaparecida, né? Aí no segundo tempo voltou em alguns momentos ali. Acho que é questão de ritmo de jogo ali do Coronado. Mas eu tentaria mais vezes ele no time titular ali ao lado do Garro. O Garro pra mim foi o melhor em campo do Corinthians, né? Acertou diversos passes, né? Em profundidade, né? O Garro é sempre muito incisivo nos passes deles, né? Hoje ele encaixou 2. E um cara a cara do Yuri Alberto que perdeu, infelizmente o Garro não saiu com assistência, mas foi o melhor em campo de longe pra mim, tá? O Wesley um pouco apagado na primeira etapa, né? Depois foi substituído na virada de tempo. Ainda conseguiu umas jogadas individuais ali pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians, né? Mas errou os cruzamentos, errou as tomadas de decisões finais ali, né? Romero também um pouco discreto, né? Teve uma cabeçada ali, mas não conseguiu participar muito do jogo. E o Yuri Alberto também, o segundo vilão da partida, né? Perdeu 2 gols no primeiro tempo, e principalmente o gol do segundo tempo, né? Que, na sequência o Corinthians toma o 2-0, né? E toma 1-0, né? O chute do Jean Carlos lá. De repente, se o Yuri cava no goleiro do Juventude, talvez as coisas tivessem sido diferentes pro Corinthians, né? Positivamente falando, né? Mas enfim, foi isso, né, rapaziada? A rapaziada que entrou também, o Maicon. O Maicon zicado, né, família? Entrou, machucou o joelho aí, espero que não seja grave. Tomara que seja no máximo um entorse aí pra ele voltar rápido. Eu teria começado a partida já com o Maicon, né? Embora o primeiro tempo do Corinthians tenha sido bom, mesmo assim, né? Mesmo sem ele, eu tinha gostado da formação que ficou em campo ali quando começou o segundo tempo, né? Quem mais que entrou? Pedro Raul, Gustavo Silva, não tem muito o que falar deles, né? O time já estava mais entregue ali. Gustavo Silva ainda tentou correr um pouco, né? Fazia um tempo que o Gustavo Silva não entrava, né?
Pedro Raul ainda conseguiu uma cabeçada, né? Mas não tem muito o que falar deles, a culpa definitivamente não foi dos dois, né? Quem mais que entrou? O Fausto Vera entrou no lugar do Ranieri para, em tese, melhorar um pouco a saída de bola. Não jogou mal, né? Mas também não foi bem, né? Não tem que falar do Fausto Vera. O Paulinho ainda entrou no lugar do Maicon, né? Teve uma chance ou outra ali de um bate-rebate, né? O Paulinho geralmente se posiciona bem. Não sei se ele entraria na partida, né? Porque já tinha entrado o Maicon e o Fausto Vera. Ele entrou mais ali para socorrer ali, porque o Maicon tinha saído lesionado, né? Enfim, pessoal, 2 rodadas, 1 ponto. O Corinthians não fez gol ainda no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato perigoso. A gente sabe como é a pressão no Corinthians, né? Mas, assim, embora eu esteja frustrado hoje, triste hoje, né? Com o jogo em si, eu ainda estou confiante que o Corinthians vai melhorar. Eu tenho visto mais coisas positivas do que negativas. Esse jogo mesmo aí, eu acho que dava para ter ganho, tá, rapaziada? Agora o Corinthians, no final de semana, enfrenta o Bragantino lá no Nabizão, né? Fora de casa. O Corinthians vai fazer uma sequência de jogos fora de casa. Vamos ver se o Corinthians consegue se reabilitar, né? No Campeonato Brasileiro. O Bragantino, que também é uma equipe forte, né, rapaziada? Sempre vai bem aí nos últimos brasileiros, né? Então não vai ser nada fácil esse jogo contra o Bragantino. É isso, pessoal. Frustrado, triste, mas é Corinthians, né, pessoal? Comentem aí, soltem a voz aí sobre o que vocês acharam do jogo, se concordam ou discordam de alguma coisa do que eu falei aqui, se tem alguma coisa a acrescentar. Como vocês sabem, o canal aqui é totalmente aberto para a opinião de todo mundo, tá, rapaziada? É isso. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!